Tá vendo esses 3 pontinhos do lado do telefoninho vermelho ali no Google Meet? Sim. Clica neles, depois clica em alterar layout e depois clica em destaque. Pronto. Pronto, agora tá maior, né? Isso aí. Daí é o seguinte, tudo que eu fizer de conta, eu vou mandar pra tua mãe no WhatsApp depois. Então tu não precisa copiar nada, tá? Tu só vai copiar o que tu achar bem interessante e tu vai escrever algumas coisas que eu pedi, tipo, vou te pedir para resolver alguma conta. Daí tu faz aí. Tu tá com um caderno e um lápis por aí, né? Sim. Certo, beleza. Daí se tu gostar desse livro, eu posso te mandar depois. Acho que é bom ter algum material no computador, porque é fácil pesquisar as coisas, né? Por exemplo, é ruim procurar as coisas assim, no papel, né? Mas agora, digamos que tu queira, né? Que nem tu falou, função inversa, né? A gente escreve inversa aqui e já viu, inversa de funções aqui. É bom ter no computador as coisas. Página 119, a gente pode começar por lá, então. Bem, eu vou começar pela primeira coisa que você falou. Eu acho que tem assuntos que tu falou que vem antes, mas vamos começar por esse. Obrigada. Então, beleza. Inversa de funções. A inversão de funções, ela é um processo que você vai deixar a outra incógnita sozinha. É basicamente isso. Normalmente a gente deixa o y sozinho do lado esquerdo do igual, né? Aqui a gente vai deixar o x sozinho. A gente vai receber uma equação e vai deixar o x sozinho do outro lado do igual. Só isso, basicamente isso. Então vamos ver a situação aqui que ilustra o que tu vai ter que fazer na tua prova, muito provavelmente. Se não for o caso, né? Daí tu me fala e tal, mas se não, a gente vai seguir dessa forma, tá? Então vamos lá, minha amiga. Inversão de funções. O encanador trabalhou em uma empreitada e cobrou para seu serviço uma parcela fixa de 50 mais R$ 10 por hora trabalhada. Esse tipo de descrição já é a descrição de uma função de primeiro grau, que foi uma das coisas que você me falou, que você vai ter que ver. Então aqui ele já está levando em conta que você sabe construir uma equação de primeiro grau por meio de uma descrição, que é o caso aqui. Bem, vamos continuando. Para seu controle, registrou em uma tabela os números inteiros de horas trabalhadas e os respectivos valores acumulados. Então, né, partindo da lógica aqui, se liga. Só de ele começar a trabalhar, ele ganhou R$ 50. Ele ganha 10 a cada hora trabalhada. Então, passou uma hora, ele vai estar com R$ 60. Passou duas, 70. Passou três, 80. Tu entendeu, né? De cada hora, R$ 10 a mais. Tudo bem? Sim. Considerando apenas os números inteiros de hora trabalhada, vamos fazer os gráficos aqui então. Descreve o montante acumulado M. Então, M é o quanto ele juntou de grana, em função das horas trabalhadas H. E o gráfico 2 descreve o número de horas trabalhadas em função do montante. Então, note que são dois gráficos que tratam da mesma situação, é a mesma situação do mesmo pedreiro aqui, encanador, sei lá o que o cara é. E nessa situação aqui, nós temos o dinheiro acumulado em função das horas trabalhadas. Isso que o gráfico 1 me fala. Então, para uma hora trabalhada, 60. Para duas, 70. E assim vai. Agora veja este gráfico do lado. Ele também descreve a situação ali, só que da forma contrária. Ele dá a grana que o cara ganhou. Vamos dizer assim, em função da grana que o cara ganhou, ele me diz a quantidade de horas trabalhadas. Tá percebendo que tá ao contrário? Ó, o M tá aqui embaixo, aqui o M tá aqui em cima. Mas estamos falando da mesma situação. Então, a gente nota que aqui foi invertido. É a mesma situação, mas foi invertido. Beleza. Nessa situação, o que a gente tem é a inversão. Né? Então, vamos dizer assim, o domínio e a imagem foram trocados. Não sei se tu lembra, mas domínio é um conceito que o teu professor provavelmente já falou, que são os valores que você pode jogar na função. Isso é domínio, simplesmente isso. Domínio são os valores que você pode jogar na função. Normalmente no lugar do x. Valores que você pode colocar no x. E a imagem, esse IM aqui, são os valores que você pode receber do y. Y é sempre o que a gente recebe. X é o que a gente joga, Y é o que a gente recebe. Então, nessa situação de inversão, a gente troca
O domínio de um é a imagem do outro. Pode notar aqui, ó. O A é o domínio, na primeira situação. E o B é a imagem. Aqui trocou, ó. Os numerozinhos do domínio estão na imagem. Sim. Show. Então é basicamente isso. Beleza. Aqui tem umas coisas matemáticas que a gente vai ignorar. O bom de ter aula particular é isso, porque eu posso te dizer o que tu pode ignorar. Isso aqui, ó, ignore. Beleza. Agora vamos resolver uns probleminhas aí, que senão vai ficar só na conversa. Blá, blá, blá. Tem função que não é inversível. Função. Bem, tem uma definição interessante aqui para função que não é inversível. É basicamente as funções que são sobrejetoras, mas não são injetoras. O que é ser sobrejetora e ser injetora? Tem a ver com características do domínio da imagem, que por hora eu acho que não vale a pena tu decorar, o importante é saber fazer a conta. Então vamos logo para a conta, que é a técnica para obtenção de inversa de uma função. Isso é a conta, resumindo, a conta da inversão. Tu tem a equação. De onde é essa equação, professor? Bem, do enunciado. Lembra que eu te falei que o texto estava indicando que era uma equação de primeiro grau? Está aqui a equação que o texto estava indicando. Uma equação como essa a gente aprende na escola que dá uma reta. Como é que eu sei que é uma reta? O h, que é o parâmetro independente, que normalmente a gente tem como x, ele não está ao quadrado, ele não tem uma raiz nele, não está no exponencial. Então, numa situação como essa, um número que multiplica o parâmetro independente mais uma sominha dá uma reta. Então, eu sabia pelo enunciado que ia dar uma reta e realmente deu. Então, são detalhes que pode ser que tu não saiba. Né? Tua mãe falou que tu tem algumas dificuldades na matemática mais básica. Isso é um problema, porque o professor, no ensino médio, né, ele já considera que essa obtenção de reta aqui vocês já sabem fazer, normalmente. Então, tem que cuidar com isso aí. Tá? Mas note que, uma vez que você sabe a equação, pode ser que o professor dê a equação na hora da prova. Para tu inverter, é só isolar a outra letra. O M está isolado. O que é ele está isolado? Ele está sozinho de um dos lados do igual. O M está sozinho, não tem ninguém com ele aqui do lado esquerdo. Se eu quero inverter, eu tenho que deixar o H sozinho. Então, eu vou passar as coisas para o outro lado. Eu passo 50 para o outro lado, ele vem diminuindo, e eu passo 10 para o outro lado. Como 10 está multiplicando o H, ele vai para o outro lado dividindo. Basicamente isso. Vamos fazer algumas contas. Apesar de ter uns exercícios aqui, vamos fazer algumas contas. Depois a gente pode pensar um pouco mais sobre o problema aqui. Vamos fazer 27. Vou fazer duas e tu vai fazer uma, tá? Tá de fone de ouvido, Gabriela? Não, Tem como pôr? vixe, aqui não tem nenhuma aqui agora. Tá bom, deixa. É Mas que dá pra senão. escutar? É que fica meio ruim o áudio quando alguém tá sem fone. Fica bem ruim, na verdade. Vamos lá. Tá aparecendo aí pra você já a tela? As questões? Ah, sim. Tá bom. Bem, eu vou fazer a B e a C. E tu vai fazer a A, que é mais fácil. Eu vou fazer aqui primeiro, daí tu vê como é que eu fiz, depois tu pode fazer igual. Seguir a mesma lógica, né? Não é exatamente igual, claro. Vou fazer a B primeiro. Ele quer encontrar a inversa. Então a gente tem que isolar o X. Porque inverter é isolar a outra letra. Existem várias formas de resolver isso aqui. Várias. Eu não sei o quão boa tu tá em matemática, né? Então, o que vai acontecer aqui é que eu vou ter que te explicar de várias formas diferentes, né? Daí tu vai ver a que é mais apropriada para ti. Note que o x ele tá aqui na parte de baixo, né? Uhum. Ele tem que ficar sozinho, então ele tem que ir para a parte de cima. Senão ele teria o 1 em cima, o que a gente não quer. Então ele vai para a parte de cima. A gente sabe que quando uma coisa está na parte de baixo de uma fração, ela pode ir para o outro lado. Ela vai multiplicando.
Talvez isso seja um pouco difícil para ti, mas se tu lembrar que debaixo de qualquer número tem o 1, qualquer número pode ser uma fração, tipo a tua idade, 16 anos, eu acho, dividido por 1. Continua sendo 16. Então, o y dividido por 1 continua sendo y. Agora a gente pode fazer o que vocês da escola adoram fazer, né? Multiplicar cruzado. Sabe multiplicar cruzado, né? Sim. Isso. Então, o y vai multiplicar todo mundo que está aqui embaixo. Todo mundo. Então, o y vai multiplicar x mais 4. E o 5 vai multiplicar esse 1 ali. Quando a gente multiplica 5 por qualquer coisa por 1, né? 5 vezes 1 é 5. Então, nem precisa colocar o 1. Não é mesmo? Uhum. Beleza, lembrando, eu quero isolar o x, eu tenho que deixá-lo sozinho. Então, eu posso, por exemplo, já passar o y para o outro lado. Vai sobrar só o parênteses do x mais 4 aqui. E do outro lado vai ficar 5 dividido por y. Não é mesmo? Bem, como não tem ninguém multiplicando, eu posso até tirar do parênteses já. O foco é deixar o x sozinho. E como o 4 está somando o x, ele pode ir para o outro lado subtraindo. Pronto. Isolamos o x. A função está invertida. Essa aqui é a nossa f de menos 1. É assim o símbolo da função invertida. Bem, até aí? Alguma dúvida? Não, acho que não. Tá bom. Vou fazer mais uma depois da tua vez. Vou fazer a mesma coisa aqui com é outra de inverter, né? Novamente a gente pode fazer a multiplicação cruzada. Então, vamos gastar a folha aqui, não tem problema. Y vai multiplicar o que está embaixo, x mais 3. E o 2x menos 1 multiplica 1 ali embaixo, então precisa. Vezes 1 é a mesma coisa. Nós queremos isolar o x. Então nós temos que deixar tudo que tem x de um lado da equação. Só que isso tem que ficar de uma forma apropriada. Nem sempre é fácil isolar o x. Nesse caso aqui é um tanto difícil até. Me pergunto se é até possível, mas acho que é. Veja, cada caso é um caso. Aqui eu vou ter que fazer um pouco diferente do caso anterior. Eu vou ter que fazer a distributiva para dar certo. A multiplicação de chuveirinho, deve chamar desse jeito. Então fica y vezes x mais 3y igual a 2x menos 1. Nós temos que deixar tudo que tem x de um lado e o que não tem do outro. Então, por enquanto, vamos passar esse cara aqui, que está do lado direito, para o lado esquerdo, para ficar junto com aquele y vezes x. O 2x ele é positivo. Eu não coloco o sinal na frente porque a gente nunca fala quando o número é positivo. A gente nunca coloca o sinal quando ele aparece assim, logo depois do igual, né? É natural a gente não falar que um número é positivo. Por exemplo, quando tu fala a tua idade, tu não fala que tu tem mais 15 anos. Tu fala que tu tem 15 anos, né? Certo? Sim, sim. Então eu passei ele negativo para o outro lado. Agora eu vou passar o 3y do lado direito. Tudo bem até aí? Sim. Certo. Então agora a gente quer novamente deixar o x sozinho. Mas como eu vou fazer isso? Bem, note que o x é um termo comum nesses dois elementos aqui. Então eu posso deixar o x em evidência e construir um parênteses aqui envolvendo o y e o menos 2. Isso é coisa que a gente aprende lá no oitavo ano, no nono ano. Formas de isolar x, né? Então note que eu fiz o contrário do que a gente normalmente faz. Porque eu deixei o x em evidência e coloquei coisas no parênteses. Tá certo? Isso tá, porque se tu fizer distributiva, vai voltar a ser o que estava aqui em cima. Não é o que a gente quer. A gente quer deixar o x sozinho. Agora é só pegar esse cara que está dentro do parênteses e passar para o outro lado. Já que ele está multiplicando o x, ele vai para o outro lado dividindo. Pronto. Isolamos o x. Dessa vez a técnica foi bem diferente, né? Cada situação é uma situação.
Então, por isso que tem que ter bastante domínio da álgebra. São essas matemáticas básicas. Novamente, eu não sei como é que tu tá de matemática básica. Eu tô mostrando como é que resolve a conta e eu tentei fazer o mais passo a passo possível. Mas pode ser que você tenha alguma dificuldade a hora que você for tentar, porque você não lembra a técnica exata que resolve. Mas tudo bem. O problema é que, como está em cima da prova, não tem como a gente rever toda a matemática básica e depois ver a matéria. Está muito em cima, né? Tem que ver só a matéria. E torcer que tu saiba a matemática básica. A conta que tu tem que fazer é essa aqui. Mas eu vou fazer uma parecida antes, tá? Essa tu vai fazer. Eu vou fazer uma parecida aqui do lado para tu entender como é que é a lógica. Tá. Então eu vou fazer aqui de verde, ó. Y igual a 7x menos 5. Não, 7x mais 5 menos 7x mais 5 para não ficar tão parecido também, tá louco? Vamos isolar o x. Se eu isolar o x, eu tenho que deixar o x sozinho. Então, primeiro vamos passar o x para o outro lado. Ficou 7x do lado esquerdo. O y vai vir para o lado direito. Então, ele vem menos y, troca o sinal. E o 5 não saiu do lugar, continua com o mesmo sinal. Agora, para deixar o x sozinho, lembrando que o 7 está multiplicando o x, a única coisa que a gente precisa é passar o 7 dividindo todo mundo que está do lado direito. Pronto. Resolvido. Isolamos o x. Tá bom? Tá bom. Então, tá aí. Bem, eu vou fazer o seguinte. O problema é que, como eu não tenho tu no WhatsApp, tua mãe vai ter que te mandar isso aqui, porque eu até posso deixar aqui aparecendo, né? Mas não sei se tu vai conseguir olhar direito, mas de toda forma. Bem, eu acho que tu consegue. Então tenta fazer essa aqui. Quando tu chegar na resposta, me fala como é que ficou, tá? Num primeiro momento, tu não vai me fazer perguntas, porque eu preciso que tu sinta a dificuldade. Para daí tu me dizer, se caso tu não consiga, professor, não consegui fazer isso aqui, ou errei naquilo, beleza? Tá bom. Então eu vou te dar uns 3, 4 minutos para tu tentar sozinha. Quando tu chegar na resposta, ou não conseguir, daí tu me fala. Tá. Teu microfone tá muito ruim. Tu falou alguma coisa? Terminei. Tem como tu ficar mais perto do microfone ou algo assim, que eu não tô te escutando direito? Você terminou? Terminei. Nossa, na próxima aula tenta ver o microfone antes, tá aqui. Tá bem ruim. Tá bom. Ah, bem, qual que foi tua resposta? Eu tenho que mostrar aqui. Tu pode me falar mesmo. Y mais menos 4 sobre 7. 7? Mas não tem 7 nenhum na tua conta.
Não, Tem sobre 6, né? 6, desculpa. Eu olhei aqui. Eu Tá. confundi. Tu isolou o x, né? Sim. Tá, fala de novo. X igual a Y mais menos 4 sobre 6. Tá. Bem, eu vou fazer aqui. Ah, Então, nós queremos deixar o x sozinho. Então, a gente vai passar o 6x para o outro lado. Ele vem negativo. Eu posso passar o 4 pro, eu posso passar o y para o outro lado agora. Tenho, na verdade. Ele vem negativo também. Agora eu vou passar o q para o lado direito e finalizar a conta. Eu tenho que passar o menos 6. Vai ficar y menos y menos 4 dividido por menos 6. Não foi bem isso que tu chegou, né? não, foi diferente. É, tá errado. Então, vamos fazer de novo. Vou pôr outra conta para tu fazer aqui parecida com essa, porque essa aqui, ela é um pouco mais fácil do que aquelas que eu estava fazendo, né? Então vai Sim, ficar com... mas Oi, essa matéria eu acho que é uma das que eu tenho mais dificuldade mesmo. certo. Então, vamos trocar aqui os numerozinhos. Assim, essa matéria, essa parte de isolar aqui, ela não é muito diferente do que tu já aprendeu no nono ano, sabe? Ah, eu não sei até onde o teu professor cobra o estudo da inversão de função, mas a minha experiência me diz que normalmente é só isolar outra letra. Não é fazer gráfico, não é interpretar domínio, imagem, se a função é injetora, bijetora, mas pode até chegar nisso, que é bem difícil. Então esse negócio de isolar aqui tem que estar voando para ti. Porque quando chega na parte de encontrar equação de reta, de equação de segundo grau, é para ser bem mais difícil, entendeu? Uhum. Então vai lá, isole o x pra gente, por favor. Quando terminar, me fala. Pode seguir o que eu acabei de fazer aqui do lado, né, como referência. A minha resposta ficou y mais 5 sobre 7. Y mais 5 sobre 7. É y menos 5 sobre 7. Tem que trocar o sinal quando tu passa para o outro lado.
Ah, sim. Cuidado, tá? Cuidadinho, senão você vai perder ponto por de graça, assim. Ter atenção nos sinais. Tá. Beleza? Então tá bom. Vamos continuar aqui nesse assunto. Já que você falou que tem um pouquinho mais de dificuldade. Me parece que a dificuldade é na parte da matemática, ali na álgebra, de isolar letras, né? Isso é bem chato mesmo. Porque daí não dá para fazer muitas outras coisas na matemática. Tipo, normalmente na matemática a gente tem que isolar o x para achar a resposta. Toda questão pede para isolar o x. Então, Sim. é uma coisa mega, mega importante. Bem, eu vou fazer mais uma aqui para ficar como exemplo, tá? Depois a gente pode dar uma olhadinha maior aqui nas coisas, mas assim, teria sido muito bom se tu tivesse me trazido questões que o professor passou antes, sabe? Porque daí eu poderia ver que tipo de coisa ele cobra na prova e te ajudar melhor. Ó, uma coisa que pode acontecer, assim, bem tranquilo que apareça, frações. Uhum. E pode ter uma fração até no y aqui. Né? Então existem várias formas de resolver isso aqui. Né? Quando a gente tem frações assim, um jeito, por exemplo, é fazer no mínimo múltiplo comum. Lembra do mínimo múltiplo comum? Mínimo múltiplo comum é você transformar essa equação em algo que não seja uma equação de fração. Vai ser uma equação normal. Só que para isso tu tem que tomar alguns cuidados e fazer o mínimo múltiplo comum. Então o mínimo múltiplo comum passa por você fazer as divisõezinhas aqui uma do lado da outra. Acho que tu deve lembrar disso. Então, primeira divisão é por 2, porque tem um número que é múltiplo de 2, que é o próprio 2, né? Depois 3. E depois 7. O mínimo múltiplo comum nada mais é que o primeiro número que aparece nas tabuadas dos números que tu está fazendo a conta. O primeiro número que aparece no caso aqui, nas 3 tabuadas ao mesmo tempo. Então, como é que a gente faz isso? A gente, depois que obtém a conta, depois que a gente termina de fazer a fatoração, que é basicamente quando fica tudo 1 no final, a gente multiplica os números que apareceram ali. 2 vezes 3 vezes 7. É a mesma coisa que 6 vezes 7, que é 42. Então, o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 7 é 42. Significa que o 42 é o primeiro número que aparece nas 3 tabuadas ao mesmo tempo. Isso em mente? Agora a gente vai fazer o seguinte: conta de fração. Também é uma coisa da escola lá. Tem que pensar uma forma de aparecer 42 na parte de baixo dessa fração, dessas 3 frações, na verdade. Tem que aparecer nas 3. Senão a gente não consegue simplificar a parte de baixo da fração e assim a gente não consegue isolar o x. Bem, a gente já sabe que quer que apareça 42 na parte de baixo. O que eu tenho que multiplicar por 3 para dar 42? Bem, de acordo com a conta aqui que a gente acabou de fazer, a gente tem que multiplicar o 2 e o 7. 2 vezes 7 é 14. Então, 3 vezes 14 dá 42. Portanto, eu tenho que multiplicar por 14 aqui embaixo para aparecer 42. Só que quando eu multiplico uma fração na parte de baixo, eu tenho que multiplicar na parte de cima também. Isso é um fato. Por exemplo, o ano que a gente está, 2022. Se eu multiplico por 10, vai ficar 20.220. Se eu divido por 10 depois, volta a ser 2022. Ou seja, multiplicar e dividir pelo mesmo número não muda o que o número representa. Talvez o professor lá na sexta, sétima série não falou isso, mas é um fato, né? Por isso que a gente pode fazer isso aqui na hora da conta. Muito bem. Multiplicamos por 14 em cima e embaixo. Não vai mudar o que esse número representa. Se isso fosse uma quantidade de dinheiro, seria a mesma quantidade de dinheiro. O que eu tenho que multiplicar por 7 para virar 42? 6 vezes 7, 42. Então, eu multiplico por 6 aqui também. O que eu tenho que multiplicar por 2 para virar 42? 3 vezes 7, que é 21. Então, eu multiplico por
21 aqui e 21 aqui. Bem, o que vai acontecer na parte de baixo de todas essas continhas, Gabriela, é que vai dar 42 em todo mundo aqui. Como é que eu sei? Bem, para isso que eu fatorei, né? E agora, 14 vezes y é 14y. 6 vezes 3, 18. 18 vezes o x, 18x. 5 vezes 21, daí estamos com um número grande, né? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Então a gente sabe que 5 vezes 20 é 100. Né? Já que 5 vezes 10 é 50, 5 vezes 20 é 100. Então 5 vezes 21 é 100 mais 5. 105. E o legal é que agora, como está 42 embaixo de todo mundo, corta. E vai sobrar apenas os caras que estão na parte de cima. Daí fica muito mais fácil de isolar. Então, quando aparecer frações, o que, meu, com certeza vai cair na prova. Tem como não cair fração na prova, né? Fração é fração. Daí tu vai ter que fazer isso, tá? Agora nós temos que isolar o x e tu quase que acertou sozinho a última conta, né? A gente tenta deixar o x sozinho. Então, dessa vez eu vou deixar o x sozinho do lado direito, não tem diferença nenhuma. Eu falo assim, resolver essa conta na frente do espelho não muda nada. Então, o x está do lado direito ou está do lado esquerdo, não muda nada. O importante é que ele esteja sozinho. Agora, o que falta para deixar o x sozinho? Já passei o 105, que era positivo para o outro lado, ele veio negativo. Falta passar o 18 dividindo. Então, dividido por 18. Pronto. Encontramos a função inversa daquela coisa que eu fiz lá em cima. Né? A gente olha e a coisa é feia. Mas se a gente entende, se a gente lembra as coisas que o prof falou para a gente lá no sexto ano, sétimo ano, as coisas começam a ficar mais simples. A gente lembra que existe um jeito de sumir com a fração, fazendo o mínimo múltiplo comum, some com ela e isola o x, que também é uma coisa que a gente aprendeu. Beleza? Beleza. Beleza. Então vamos lá. Vamos continuando aqui. Vou passar aqui. Próxima coisa. Deixa eu abrir o livro aqui. Bem, aqui tem várias questões, né, que o professor ele tá, né, tá bem indo bem a fundo em função, né, função inversa. Mas eu não sei se vale a pena a gente gastar os 20 minutos de aula que faltam com isso. A gente pode ver uma outra matéria, que tal? Qual das outras aí você sente mais problemas para entender? Você falou alguma coisa? Não escutei nada. Em equação do segundo grau. Na equação de segundo grau? Beleza. Então, vamos lá para a equação de segundo grau. Ó, função afim é a função de primeiro grau. Função quadrática é a função de segundo grau. Então, na função de segundo grau, o que, que a gente tem, né? A gente vai ter basicamente a resolver a Bhaskara, né? Certo. Beleza. Depois eu vou te mandar esse livro, ele é bem legal. Tem toda a matéria aqui para tu ler. É sempre bom dar uma lida para entender, né, a ideia do porquê estudar parábola, né? Porque, bem, a gente estuda, até chegar na parábola, a gente estuda algumas coisas, mas a principal delas é a reta, que é a equação de primeiro grau. É a inequação de segundo grau. Aham, eu sei, a gente já vai chegar lá. Só tô te falando um pouquinho sobre a parábola aqui, porque
é importante entender para que a gente usa ela. Porque vai que na prova cai um problema que tem a ver com isso, né? Uhum. O negócio é o seguinte, até começar a estudar parábola, a gente só estuda a reta, que é a equação de primeiro grau. E a reta, ela serve para um monte de coisa. Ela descreve um monte de fenômenos. Fenômenos de crescimento, decrescimento, e fenômenos que nem aquela situação lá do encanador, a questão que a gente estava fazendo, que ele recebia sempre a mesma quantidade de dinheiro por hora. Então, quando tu tem sempre um aumento ou um decrescimento homogêneo, quero dizer assim, igual sempre a mesma coisa, você usa retas para descrever o problema. Ou você usa, né? Você usa a equação de primeiro grau. Então, por exemplo, se você vai numa loja de roupa e cada camisa tá R$ 30, isso é uma equação de primeiro grau, porque você sabe que se você comprar X camisas, você vai gastar 30 vezes X. Né? Se cada camisa custa 30 vezes X. Primeiro grau. Agora, tem situações que isso não acontece. Que é mais complexo para compreender, então você usa a função quadrática. Ela é bem importante, principalmente, para tu obter áreas, que são coisas em duas dimensões, por isso que ela é quadrática, né? Áreas de quadrado, de retângulo, círculo, qualquer coisa. E ela também é importante para você descrever pontos de máximo e de mínimo. Uma reta, ela vai do menos infinito até o mais infinito, então ela não tem um ponto de máximo ou de mínimo. Ela é o que ela é, né? Sim. Ela vai do menos infinito ao mais infinito. É assim que a reta funciona. Agora, uma parábola não. Uma parábola, como você pode ver aqui, ó, ela nessa situação aqui em especial, ela tem um ponto de mínimo, que a gente chama de vértice. Então, ela serve, por exemplo, para tu descrever situações de custo mínimo ou de lucro máximo. Então, essas situações tu não consegue descrever com uma reta, só com uma parábola. Então, é isso. Aqui até ele fala sobre isso aqui, sobre uma loja que está fazendo bolas, e daí tem o custo da bola e tem a quantidade de bolas. Com isso, tu consegue descrever a equação do lucro, por exemplo. Mas para isso, né, tu tem que resolver a continha. E a continha normalmente é fazer Bhaskara. Tu sabe fazer Bhaskara? Se eu não me engano, eu lembro, assim. É, porque para resolver as inequações de segundo grau, as inequações de segundo grau são coisas extremamente mais difíceis que só resolver a Bhaskara, tá? Porque resolver a Bhaskara é você jogar as coisas numa fórmula. Daí pronto, tá resolvido. Agora, interpretar o problema, que é o que tu tem que fazer numa inequação, é bem mais complexo. Né? Então, por isso a gente tem que focar primeiro em resolver algumas Bhaskaras aqui, para depois tentar, então, ver uma inequaçãozinha, tá bom? Então vamos lá. Bem, daí ele vai dar toda uma explicação aqui e tal, e aqui ele começa a falar de Bhaskara. Então, quando tu tem uma equação de segundo grau, para tu conseguir resolver Bhaskara, tu tem que saber o A, o B e o C. Daí a fórmula da resolução é isso. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, onde o delta é B quadrado menos 4AC. Essa é a fórmula. Daí tu identifica quem é o A, quem é o B, quem é o C, tu joga na fórmula e pronto, tá resolvido. Só vai ter que saber fazer a continha. Portanto, a primeira coisa que a gente tem que interpretar é para que fazer Bhaskara? O professor só manda a gente fazer e não explica direito. Então agora eu vou te explicar. A Bhaskara serve para a gente achar as raízes. Esses x's que a gente acha são as raízes. Mas o que são raízes? Se tu olhar para o gráfico, aqui é o gráfico de uma equação de segundo grau, dessa aqui, ela é uma parábola, como eu te falei. Ela não é uma reta, é uma parábola. E sempre vai ser, sempre que tu tiver x quadrado como um termo de maior grau, se tu não tiver, por exemplo, x ao cubo, x à quinta, vai ser parábola. E quando você resolve Bhaskara, você está achando as raízes que nada mais são que esses pontos aqui, olha só. Esses pontos onde a parábola cruza o eixo x. Então, no caso aqui, para essa parábola verde, as raízes, ou seja, os valores de x que você encontra quando resolve Bhaskara, para a equação dessa parábola, vão ser x igual a menos 1 e x igual a 1. Certo? Só isso. Certo. Legal, né? Então é isso. Beleza. Então agora tu sabe o que são as raízes, o que são as coisas que você encontra quando você faz Bhaskara. Agora vamos fazer alguma Bhaskara. Deixa eu pegar alguma conta legal aqui pra gente fazer.
Tem bastante exemplos e questões aqui nesse livro. Depois vai ser bem legal a gente fazer. Bem, eu vou fazer a D e depois você vai fazer a A. Tá bom. Bom, então eu vou fazer aqui a D rapidinho. Qualquer dúvida é só falar, tá bom, Gabriel? Tá bom. Tá bom. Então tá bom. Então, como eu te falei, quando nós estamos procurando resolver a Bhaskara, né? Bem, vamos colocar assim. Vamos resolver Bhaskara. Entre aspas aqui. Agora eu vou fazer uma explicação melhor. Isso é, vamos encontrar os valores onde a parábola cruza o eixo x. Algebricamente, são os valores de y que zeram a equação. Ou seja, essa equação aqui vai ficar igual a zero. Tu só faz Bhaskara quando tu tem a equação toda igual a zero. Se tiver algum outro número lá do outro lado do igual, onde não está o x, né? Você vai ter que passar esse número pro lado do x e deixar zero ali do outro lado do igual. Porque o eixo x, ele é y igual a zero. A equação do eixo x é y igual a zero, que é o que a gente tem aqui. Y é igual a zero, que é essa equação. São detalhes. Mas o teu professor pode cobrar isso como uma questão teórica ou pedir para tu interpretar isso, né? Então, por isso eu tô falando. Vai ficar na gravação, depois tu pode escutar 500 mil vezes e eu posso te mandar o livro para tu dar uma lidinha também. Então agora a gente tem que identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C. O A é um número que multiplica o x quadrado. O B é um número que multiplica o x sozinho. E o C é o número que não tem x do lado. Então agora eu vou te perguntar. Qual é o valor do A? X sobre 2. Não. A é o X ao número que quadrado. Não, A é o número que multiplica o x ao quadrado. A é um número, não é o x quadrado. A é o número que multiplica o x quadrado. Qual é o número que está multiplicando o x quadrado ali? Não sabe? Quando você não vê um número multiplicando uma letra, saiba que é o 1. Então, sei lá, Z, não sei. Z é a mesma coisa que 1 vezes Z. Então, quando não tiver o número aparecendo explicitamente, você saiba que é o 1. Então, quem está multiplicando o x quadrado aqui é 1. Eu falei sobre isso no começo da aula. Sempre que a gente não tem um número multiplicando é 1. Eu falei até da tua idade. 15. 15 vezes 1 é a mesma coisa. Então, o A é 1. O B, sabe dizer quem é o B? Alô? Tem um problema aqui. Voltando. E aí, você sabe me dizer quem é o B? X, ou 6, X. X nunca faz parte do A, do B e do C. É sempre os números que multiplicam o X. Tá? Então, quando eu te perguntar A, B e C, nunca tem o X. Nunca. São só as coisas que multiplicam ele. Quem está multiplicando o X não é o 6. Quem está multiplicando o X é o menos 6. O sinal vem junto. E o número sozinho é o 9. Então, ó, antes de tu estudar em equação de segundo grau, tu vai ter que estudar a equação de segundo grau primeiro, tá? Vai ter que saber resolver Bhaskara. Porque não adianta, a equação é muito, muito mais difícil. Beleza. Agora, primeira parte da resolução da equação de Bhaskara, ou seja, encontrar os valores de x que zeram a equação, ou seja, os valores onde a parábola cruza o eixo x. Tem que fazer o delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. B ao quadrado é menos 6 ao quadrado.
Então eu vou até pôr de verde aqui. Menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. O A é o 1. Uhum. E o C é 9. Sim, aqui vem com o sinal. Tem que ser com o sinal. De toda forma, né? Negativo ou positivo para o B ali nesse momento não importa, porque qualquer número ao quadrado fica positivo. Então o delta vai ficar 6 ao quadrado, que é 36, menos 4 vezes 1, que é menos 4, vezes 9, menos 4 vezes 9, 36. Então ficou 36 menos 36. Isso dá zero. Tem problema dar zero? Não, não tem problema nenhum. É uma resposta válida. O problema seria se a gente tivesse encontrado o negativo. Mas, como não deu, eu não vou falar sobre isso. Agora vamos para a segunda parte da Bhaskara, que é encontrar o x, que é menos b, mais ou menos raiz de delta, ou do determinante, eu não sei como é que o teu professor chama, vezes 2a. Então agora, novamente, quem é b, quem é a? Esses caras aqui, eu já defini. Então por isso que a parte mais importante, a única parte que tu tem que fazer alguma interpretação é identificar quem é o a, quem é o b, quem é o c. Então isso é... Errou isso, errou a conta. Não precisa nem fazer o resto, errou a conta. Então o b a gente já sabe que é menos 6. Com isso em mente, né, tá lá em cima, x igual a menos, b igual a menos 6. Então vai ficar menos, no lugar do b eu vou colocar quem é o b, é menos 6. Então ficou menos com menos. Isso ocorre com muita frequência na matemática. Menos com menos dá mais. Então por isso que vai ficar mais 6. Portanto, tem que cuidar muito dos sinais. Esse sinal preto aqui é da fórmula. Esse sinal aqui é do número específico que a gente está trabalhando aqui, do b, que é menos 6. Em outra conta vai ser mais 10, em outra conta vai ser menos 7. O delta é zero. E o A, como você lembra, né, é 1. Muito bem. Então agora tem que resolver essa continha. O problema é que essa continha tem esse mais e menos aqui. Portanto, ela vai ter duas respostas. Na verdade, nesse caso não, porque a raiz de zero é zero, né? Então a gente vai ter uma resposta só por sorte. Menos com menos dá mais 6 e 2 vezes 1 dá 2. Mais ou menos zero não importa. Zero não muda nada. Então a resposta aqui vai ser 3. Então, em especial, essa aqui é um caso especial, onde a parábola ela cruza em um ponto apenas o eixo x, que é no 3. Tá bom? Então tá aí, toda a conta de Bhaskara feita. Alguma dúvida? Na verdade, eu não entendi. Não entendeu nada? Não. Mas você falou que sabia fazer Bhaskara. É, mas eu pensava que era outra coisa. O que você pensava que era? Qual é o nome daquela? Bem, isso é um problemão. E, novamente, Bhaskara... É que também, né, ensino fundamental, por causa da pandemia, foi muito ruim. Então talvez a professora passou, mas você não entendeu direito. Problemático. Eu acho que era. Não, acho que é equação de segundo grau. Mas a equação de segundo grau é Bhaskara. Sabe o nome das coisas. Bem, vou fazer outra aqui, daí a gente finaliza a aula, mas isso aqui é mega importante, tá? Tem que saber isso aqui de cor. Depois eu vou te mandar aqui. Fazer mais uma, não rola pedir para você fazer. Deixa eu pegar outra aqui. É a primeira aqui. Novamente, a gente tem que identificar quem é A, quem é B, quem é C. A é o número que multiplica o x quadrado. B é o número que multiplica o x. C é o número sozinho. Então, A é igual a 1. B é igual a menos 2. C é igual a menos 8. Ok?
Então, o que nós estamos procurando? Nós estamos procurando a situação onde essa equaçãozinha aqui é igual a zero. Nós estamos tentando encontrar as raízes. Quando a gente resolve Bhaskara, a gente está tentando encontrar as raízes. Então, isso que a gente está fazendo aqui. Veja os valores de x que zeram a equação. Meu fone de ouvido aqui estragou, eu acho. Deixa eu testar aqui rapidinho, desculpa. Tá funcionando, graças a Deus. Então, agora tem que fazer o delta. Delta, novamente. B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Essa é a básica, essa é a equação de segundo grau. É assim que se resolve a equação de segundo grau. B ao quadrado menos 2 ao quadrado. Tá? Vou até pôr. Opa. Agora menos 4 vezes o A. Quem é o A? O A é 1. Quem é o C? O C é 8. Menos 8, na verdade. Ok. Então agora, matematiquinha básica aqui. Só continha de número, né? Menos 2 ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2 é 4. E agora, essa parte toda aqui. Menos 4 vezes 1 é menos 4. E vezes menos 8, 4 vezes 8 é 32. Menos com menos dá mais 32. Então, o delta é 36. Né? Note que, assim, apesar de ter dito que não entendeu nada, né? Bem, a única coisa que tu tem que entender novo aqui, que talvez seja novo, na verdade não é identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Depois é só jogar na fórmula. Tipo, isso aqui tu tem que decorar também, né? Infelizmente. Mas é só jogar os números na fórmula e resolver a continha, não tem nada demais. Com certeza você consegue. Agora a gente vai para a parte final, que é usar o delta para encontrar as raízes. Então lembrando, x igual a menos b, mais ou menos raiz do delta, sobre 2a. Agora, novamente, quem é o b? De acordo com a nossa análise, o b, o número que multiplica o x, é o menos 2. Então, menos 2. Agora, mais ou menos a raiz do delta. E a gente viu que o delta é 36. 36 tem raiz quadrada? Tem um número que multiplicado por ele mesmo dá 36? Você sabe me dizer qual é? Você tá boada, tá? E aí, qual número vezes ele mesmo dá 36? Né? Qual é a raiz quadrada de 36? Bem, se tu não sabe é 6, tá? 6 vezes 6, 36. Mais 2, mais ou menos 6, dividido por 2. Agora nós vamos ter duas possibilidades de resposta, porque a gente tem o mais e o menos ali do lado do 6. X menos, eu gosto de chamar de X menos. Tem professor que chama de X1 e X2. Pode ser também, não sei como é que o professor chama. Primeiro, a gente pode pegar o negativo ali. Ou positivo, tanto faz. Não importa a ordem. Vou pegar o negativo. 2 menos 6 é menos 4. Menos 4 dividido por 2 é menos 2. Agora, 2 mais 6 é 8. Dividido por 2 é 4. Então, essa é a equação de segundo grau. Esse é o primeiro passo para tu entender a inequação de segundo grau. A inequação tem uma interpretação bem mais complicada. Então, primeiro, aprenda a resolver a equação de segundo grau, que é fazendo a Bhaskara, e daí depois você tenta dar uma lidinha lá no conteúdo de inequação, tá bom? Porque senão eu te garanto que não vai conseguir pegar direito. Beleza? Então é isso aí. Então, beleza. Na nossa, né, se tiver uma próxima aula aí, a gente pode rever mais assuntos. Beleza, Gabriela? Beleza. Então tá, logo eu te mando o vídeo aula e as imagens eu já vou mandar lá para tua mãe. Tchau, tchau, valeu!